invasão, exploração criminosa da floresta, grandes áreas desmatadas, um dano ambiental que soma mais de 22 milhões de reais. São denúncias de investigações que estão em andamento na terra indígena Caripuna, em Rondônia. Temas da segunda reportagem da série Amazônia em Chamas. A atuação Força Tarefa Amazônia resultou na prisão de 9 pessoas por organização criminosa, estelionato e grilagem da terra indígena. Hoje a gente começa o programa aqui da sede da Procuradoria-Geral da República porque estamos preparando um novo interesse público para você. Em breve teremos muitas novidades, um novo cenário e muito mais para tornar o IP cada vez mais interessante para você que nos assiste. O interesse público está no ar. Vem comigo! Mais barragens que ameaçam a população, dessa vez em Mato Grosso do Sul. Nós estamos em Sidrolândia, numa região de assentamento. E só aqui são 3 barragens em classificação de risco. Em Sergipe, mutirão garante direito de defesa a famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. Novo projeto do Ministério Público Federal na Paraíba ajuda o cidadão a fiscalizar o uso do dinheiro público. As queimadas no Amazonas trazem à tona diversas ações ilegais que ocorrem em Brasil afora e que contribuíram para que isso acontecesse. Querem exemplos? Invasões, grilagem de terra, desmatamento. Vamos até Rondônia com a repórter Luciane Kaxinauá. As imagens da aldeia do povo Caripuna, no oeste de Rondônia, são bem diferentes do passado. A invasão das terras tradicionais e o desmatamento são rastros tão fortes que provocam medo. Se sente muito amedrontado, né? Mas a gente está seguindo firme na luta e a gente tem medo por conta que nós, desde muitos anos, a gente vem correndo um risco grande de genocídio, desde a Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, depois com o ciclo Seringal e hoje está se repetindo isso de novo. As falhas na floresta identificadas por satélite são os primeiros indícios de que há desmatamento nas proximidades. De acordo com dados do Sistema de Proteção da Amazônia, em 2017, a região tinha pouco mais de 1.000 hectares desmatados. No ano passado, esse índice alcançou mais de 4.000 hectares. O dano ambiental foi avaliado em 22 milhões de reais, mas o Ministério Público Federal estima que esse valor possa ser muito maior. Os índios foram surpreendidos pelas invasões, que já estavam organizadas. A terra deles estava sendo parcelada e vendida em lotes pela Associação dos Produtores Rurais do Distrito de União Bandeirantes, a Asprub e a Amazon Geo, que realizavam serviços de georreferenciamento nas terras. As investigações se iniciaram quando 3 homens foram presos construindo imóveis irregulares dentro da terra caripuna. Juntamente com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal,
e a inteligência do Batalhão da Polícia Ambiental, que a gente trabalha diretamente só com eles, né? Começamos a fazer um trabalho de investigação em cima, né? Quem são os cabeças, quais são os líderes, e passando aos relatórios do Ministério Público Federal e Polícia Federal. A Força Tarefa Amazônia do Ministério Público Federal denunciou 9 pessoas pelos crimes de organização criminosa, estelionato, invasão para ocupação de terras da União, desmatamento sem autorização e lavagem de dinheiro. Agora, cabe ao inquérito policial descobrir quem foi enganado ao comprar terras das duas empresas. É preciso que haja uma análise individualizada dos casos, verificando se a pessoa realmente tinha sido ludibriada ou se ela tinha plena consciência de que estava realizando a aquisição de um lote dentro da terra indígena. A depender das circunstâncias, a depender das provas envolvidas, isso levará ou à responsabilização criminal ou ao arquivamento do inquérito policial em relação a essas pessoas. Procurados por nossa equipe de reportagem, os representantes da empresa e da associação não quiseram se pronunciar. Os Caripuna continuam a temer a ação do homem nas proximidades da comunidade. Daqui 2 anos ninguém se sabe o que pode acontecer novamente na comunidade, no território, e essa é a nossa preocupação ainda. A gente espera que possa se cumprir o papel do governo brasileiro de proteger os territórios indígenas, não só os indígenas, como todo o território que é da Amazônia. Legal. Colocar fogo no lixo muitas vezes até parece uma boa ideia, mas não é não, principalmente na época de seca. A fumaceira traz problemas respiratórios para todos nós e destrói a natureza, casa dos animais e plantas que podem morrer nas chamas ou ficar machucados. E o espertalhão que faz isso pode ir para o xadrez, porque provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental. E cabe a todos nós cuidar e proteger nossas florestas e principalmente a Amazônia. Esse é o ponto de partida do projeto Amazônia Protege do MPF. Quer mais dicas como essa? Acesse nossas redes sociais. Sabia que eu, você e qualquer cidadão comum pode fiscalizar os gastos públicos do lugar onde a gente vive? Às vezes a gente acha que não tem esse poder, né? Mas basta ter orientação e as ferramentas certas para isso, como lá em Areia, na Paraíba. Olha só que legal! É na cidade de Areia, a 130 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, onde fica o Teatro Minerva, o primeiro construído na Paraíba e o 6º mais antigo do Brasil. Ele foi erguido através de uma reivindicação dos próprios moradores, um exemplo da força que tem um povo. Foi em Areia que o Ministério Público Federal lançou a cartilha do projeto Cidadão em Ação, que reúne uma série de orientações que vão ajudar o cidadão a usar as ferramentas de transparência para fiscalizar o uso do dinheiro público e fazer a denúncia ao MPF. Do ponto de vista do cidadão, eu acredito que essa melhor capacitação para o exercício do controle social se reflete no seu dia a dia. Ao participar mais das discussões com relação às políticas públicas, ao cobrar mais do gestor, ele vai obter uma melhora indireta dos serviços públicos, a melhoria do gasto público. Areia foi a primeira a receber o projeto e a cartilha lançada aqui também será distribuída em oficinas que estão programadas para acontecer nas cidades de Cuité, Juazeirinho e Campina Grande. Existe também um plano para que em outros 48 municípios da região sejam realizados treinamentos com profissionais que atuem diretamente em conselhos e se tornem multiplicadores de informação. Quem participou da oficina e já tem a cartilha na mão reconhece a importância das informações dessa publicação,
enquanto professor, é meu dever, né, orientar os cidadãos a cobrar, a ter a ética, né, dentro da sociedade. Então, isso é importante, a participação do cidadão, porque aí a gente pode ver de forma efetiva, né, a aplicação do dinheiro, né, os nossos direitos e que possam ser realmente utilizados para a vida do cidadão. E você já pode baixar a cartilha Cidadão em Ação no site do Ministério Público Federal, mpf.mp.br. Em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, a situação das barragens preocupa. E o Ministério Público Federal cobra medidas de segurança urgentes dos órgãos responsáveis. E o que dizem especialistas e o Ministério Público Federal quando o assunto é reforma da Previdência? Eu te conto já já, não sai daí. Está na hora de você saber o que é notícia no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo novas eleições para senador no estado de Mato Grosso. A procuradora quer que a Corte Eleitoral acate a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do estado que cassou o mandato da senadora Selma Arruda, do PSL, e dos seus 2 suplentes por abuso de poder econômico e prática de caixa 2 de campanha no valor de R$1,5 milhão. Além disso, Raquel Dodge pede também que seja confirmada a pena de inelegibilidade por 8 anos que foi imposta a parlamentar. A Procuradoria-Geral da República também pediu ao Supremo Tribunal Federal urgência na análise da rescisão do acordo de colaboração do empresário Joesley Batista e de Ricardo Saldi. Em 2017, o Ministério Público Federal decidiu anular o acordo com os empresários, investigados na Operação Lava Jato, porque eles teriam omitido informações durante os depoimentos. Na época, o processo foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, que é o relator do caso. Em 2018 e 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reiterou o pedido e agora quer que seja analisado pelo plenário do STF. Para o Ministério Público Federal, as normas que reconhecem a prática da vaquejada como atividade esportiva e patrimônio cultural imaterial é inconstitucional. Em parecer enviado ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou o posicionamento do MPF contra a prática. Para ela, as leis que permitem a vaquejada estão em desacordo com as normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, à fauna e à flora e que proíbe as práticas que submetem animais à crueldade. Mais informações como essa você confere no portal do Ministério Público Federal. O Redação MPF fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Mariana e Brumadinho. 2 grandes tragédias que, além de muitas vidas perdidas, deixaram também consequências graves para o meio ambiente. Por isso, o MPF segue de olho na segurança das barragens espalhadas pelo país. Vamos ver na reportagem da Ângela Schaffer. Em 2015, a tragédia em Mariana deixou 19 mortos e causou danos ambientais incalculáveis. Em janeiro desse ano, foi a vez de Brumadinho. O rompimento da barragem do Córrego Feijão destruiu boa parte da região e deixou 270 mortos. Prejuízos difíceis de mensurar. Após as tragédias, o país inteiro passou a olhar com mais cautela a situação das barragens. Só aqui em Mato Grosso do Sul são 445, espalhadas por 50 municípios. E após as análises foi constatado algo bastante delicado. Muitas não recebiam manutenção como deveriam.
Nós estamos em Sidrolândia, numa região de assentamento. E só aqui são 3 barragens em classificação de risco. Essas barragens foram construídas há mais de 30 anos para ajudar com o gado e também para produzir energia. Em 2006, foi entregue ao INCRA, que dividiu os lotes e formou os assentamentos. Hoje, na comunidade, vivem mais de 2.000 famílias. E a situação de abandono das barragens preocupa a população. Trafegam aqui ônibus escolares, que não são poucos, são muitos ônibus escolares, caminhões que transportam grão e os carros mesmo do pessoal que vive aqui nesse local. Então, assim, nós temos esse temor. Eu, como cidadão, conheço o temor de todos aqui nesse local, né? É visível que um momento desse pode vir a romper essa barragem aqui, né? São 3 represas. A maior tem mais de 70 hectares. Um laudo técnico apontou que o principal risco são as erosões causadas pelo desgaste e o tempo de abandono. O nível da água foi reduzido recentemente, mas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, hoje o município não tem condições de assumir sozinho a manutenção das barragens. Se não vir dinheiro de fora para cá, né, através de um fundo de meio ambiente federal, o Estado nos ajudar e o INCRA também, a prefeitura pode ajudar bastante, mas sozinha eu acho que não consegue manter todo esse complexo. Bem ao lado da barragem tem escola, posto de saúde e aqui também é o elo entre todos os assentamentos. O acesso é pela estrada de chão que passa bem ao lado do paredão. Essa seria a primeira área atingida no caso do rompimento da barragem. A situação chegou até o Ministério Público Federal. Todos os órgãos envolvidos foram chamados para uma conversa. O MPF cobra a manutenção das barragens. Algumas medidas que já estão previstas na lei, né, que é o plano de ação de emergência, é o plano de segurança de barragens e também o licenciamento ambiental da barragem. São medidas que têm que ser cobradas pelo órgão licenciador inicialmente. Para a comunidade, resta a esperança de que a situação seja resolvida e sem causar mais danos ao meio ambiente e a todas as famílias que vivem ali. Dar um destino mais apropriado, recuperar a represa seria um fato. E nós poderíamos estar gerando renda, né, com projetos que poderiam surgir, né, de alguma instituição que esteja interessada e também delegar a responsabilidade para quem é de dever, né, tá fazendo essa manutenção aqui. Agora um assunto que dá o que falar, a reforma da Previdência. O que dizem especialistas e o Ministério Público Federal sobre esse tema que interessa a todos nós? Vamos ver. Mesmo sob protestos e muita discussão, o argumento do governo venceu. E se o objetivo é equilibrar as contas públicas, em 10 anos a economia vai ser grande, 933 bilhões e 500 milhões de reais. Mas e o que muda na vida dos brasileiros? A principal mudança com a reforma da Previdência é a criação da idade mínima para a aposentadoria. Pelas regras aprovadas, homens da iniciativa privada só poderão entrar com pedido ao completarem 65 anos e as mulheres 62 anos, desde que tenham contribuído ao menos 20 e 15 anos, respectivamente. Outro ponto polêmico é a pensão por morte. Hoje as viúvas recebem 100% do benefício. Pelas novas regras, o valor cairá para 50%, mais 10% por dependente, sem poder ultrapassar os 100%. E qual será o reflexo dessa reforma, por exemplo, na vida de mulheres, na população negra, LGBT ou até mesmo em deficientes? O Ministério Público Federal, em parceria com a Universidade de São Paulo, reuniu especialistas para debater o assunto. Ao aumentar a idade mínima da aposentadoria, ao desconhecer a dupla jornada que a maioria das mulheres enfrenta, como esse grupo, como essas pessoas são impactadas pela voz
de uma mulher. Como as populações que têm tradicionalmente uma situação de trabalho mais precária, como as populações da periferia, como por exemplo as pessoas negras, as comunidades negras, como elas são impactadas, como seus direitos fundamentais são impactados. Segundo especialistas, todas essas mudanças têm um impacto ainda maior na vida das mulheres. Além de enfrentarem a dupla jornada de trabalho, muitas deixam de trabalhar para cuidar dos filhos por um tempo. Isso diminui o emprego com carteira assinada e aumenta ainda mais a informalidade. A advogada Karina acredita que as novas regras vão prejudicar ainda mais a situação das mulheres negras que vivem nas periferias. Com a proposta da nova reforma, o tempo de contribuição ele aumenta. E isso será prejudicial nesse sentido. A classe trabalhadora de menor renda também vai ter mais dificuldade para acessar os benefícios. O juiz federal Marcos Orione explicou sobre o impacto das reformas trabalhista e previdenciária no mercado de trabalho. Pela rotatividade nos empregos, uma impossibilidade de se contribuir para a Previdência Social, porque a pessoa vai ter muita rotatividade e não vai conseguir o mínimo de contribuição. Poucos que conseguirão contribuir não terão condições de acessar. Então, teremos uma dificuldade de contribuição por parte do trabalhador e quase que impossibilidade de acesso aos benefícios. Você vai ver no próximo bloco. Mutirão garante direito de defesa a famílias do Minha Casa Minha Vida em Sergipe. Eu volto rapidinho. Programa Minha Casa Minha Vida. Em Sergipe, o MPF participou de um mutirão para garantir que famílias envolvidas em situações irregulares tenham direito de defesa. Vamos ver. O programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é um benefício do governo federal que oferece moradias para famílias que ganham até R$ 1.800 por mês. Normalmente, as pessoas pagam entre R$ 80 a R$ 270 de mensalidade. Mas, além da taxa, é preciso seguir algumas regras. Só pode vender ou alugar os imóveis depois de 10 anos de contrato. E assim que recebe a chave, a pessoa tem um prazo de 30 dias para fazer a mudança. A residência não pode ficar vazia. No residencial Marcelo Deda, tais regras vêm sendo quebradas. Das 544 unidades, pelo menos 250 estão em situação irregular. Para que esses beneficiários possam se justificar, foi organizado este mutirão. 300 famílias foram convocadas. São proprietários e inquilinos dos imóveis. É que cerca de 70% dos casos de irregularidades são relacionados a aluguel. Eu pago R$300 de aluguel, fora água e luz, tenho 3 filhos e sou doméstica. Participaram da ação o Ministério Público Federal, a Defensoria da União, a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal. Em 3 dias de mutirão, os beneficiários denunciados em situação irregular tiveram a oportunidade de defesa nos processos que apuram possíveis irregularidades. Convocamos as pessoas, através do oficial de justiça, foram intimadas a vir até aqui, para pelo menos tentarem se defender, para poder justificar o porquê esse aluguel, e outros apartamentos nunca foram ocupados, estão vazios até agora, até a presente data estão vazios. As unidades habitacionais que apresentam irregularidades serão retomadas e direcionadas a quem realmente precisa do benefício. Feito essa etapa, nós vamos então, um a um, com a Caixa Econômica Federal, partir para os processos de retomada de cada unidade habitacional. É um processo por unidade habitacional. E aí nós estamos revendo com o município aquelas pessoas cadastradas e necessitadas em áreas de proteção ambiental. Então, para que isso ocorra da mesma forma, aquelas pessoas que já estão na fila de espera, segundo os critérios do próprio programa, é que poderão concorrer e ser beneficiadas com essas moradias. No cadastro reserva são cerca de 300 famílias aguardando uma moradia. A da Juliana é uma delas.
A gente está passando um aperto, tem dias até que eu não tenho o que comer, tiro do meu bolso a família para pagar o aluguel e o alimento nós, nesses ficarmos sem, né? Agora, uma boa notícia. O MPF pediu e a Justiça concordou que deve ser oficializada a zona de amortecimento da Rebio do Tinguá, uma reserva declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Agora, veja como é importante ter esse tipo de área, que serve como um filtro para proteger unidades de conservação que ficam próximas a áreas urbanas. A onça na beira da estrada desperta a curiosidade e mostra como muitas vezes é tênue o limite entre a vida urbana e a vida da floresta. Espaço que fica ainda menor quando o ser humano se estabelece cada vez mais perto de uma reserva biológica como a do Tinguá, cuja área de 25 mil hectares está dentro de 6 municípios do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense até a Serra de Petrópolis. Em 100 metros de floresta, a gente encontra mais de 300 espécies da flora e de pássaros, de anuros, ou seja, e até de felinos predadores de topo de cadeia, ou seja, que precisa de uma área muito grande para sobreviver e para reproduzir. A Reserva Biológica do Tinguá foi criada em 1989 para proteger este importante pedaço de Mata Atlântica e suas riquezas hídricas da especulação imobiliária e industrial, o que de lá para cá, principalmente na região da Baixada, em cidades como Nova Iguaçu e Duque de Caxias, só tem aumentado. Aqui em Nova Iguaçu, próximo da Rebio Tinguá, a gente recebe 400 caminhões por dia, ou seja, metade de toda a produção de lixo da cidade do Rio de Janeiro. O aterro sanitário de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, é um exemplo desta convivência desarmônica. Jamais deveria estar onde está, a menos de 500 metros da reserva, numa faixa que deveria ser reconhecida pelo próprio município e órgãos ambientais como a zona de amortecimento da mata. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a zona de amortecimento é uma área delimitada no entorno de uma unidade protegida, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas. O propósito é servir como um filtro aos danos ambientais gerados fora, mas que influenciam negativamente no interior da reserva. No caso da Rebio Tinguá, essa zona de amortecimento nunca saiu do papel. A zona de amortecimento ela é uma área que implica algumas restrições não iguais à da Rebio. A Rebio, por exemplo, não admite sequer a presença humana, mas ela garante que certas intervenções, obras, construções, passem pelo crivo do ICMBio, que sejam devidamente licenciadas. Isso é de especial relevância quando a gente trata de empreendimento. Em julho, a Justiça acolheu os argumentos do MPF quanto à omissão do ICMBio e da União em definir formalmente a zona de amortecimento e ordenou que ela seja feita como está prevista no Plano de Manejo da Rebio Tinguá desde 2006. E aí, gostou do programa de hoje? Espero que sim. E lembra que se você quiser rever as reportagens ou até mesmo o programa completo, é só dar uma passadinha no nosso canal no YouTube. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau!